Saudações, colecionadores! Bem-vindos a mais uma edição do Toy Quest TV. Hoje para falar de Alex Ross, mas não do artista, e sim das figuras, né, que foram baseadas no traço desse ilustrador que, se você chegou até aqui e não conhece Alex Ross, gosta de HQs, tem que pesquisar. Tem que pesquisar. É imprescindível para quem é fã de figuras, enfim, ou mesmo quadrinhos, né, conhecer o trabalho desse artista fenomenal aí, que surgiu lá nos anos 90 com duas obras fundamentais aí nas HQs, que é primeiro Marvels, né? E Justiça ou Justice. Bom, a primeira série que a gente vai falar aqui de figuras, que foram produzidas pela DC Direct, atualmente DC Collectibles, é a série Kingdom Come, né? Que a gente teve também uma série baseada diretamente na HQ Kingdom Come, que saiu no Brasil como Reino da Manhã. Reino da Manhã. Exatamente. Já tô falhando aqui. Bom, vamos falar dos destaques então, Rafael, em Kingdom Come, assim, as figuras que tu poderia apontar para os nossos espectadores como imprescindíveis, né, em qualquer coleção. Essa coleção, na verdade, para quem leu a HQ, e quem não leu, eu realmente recomendo, que é uma das melhores, acho que já saíram, principalmente pelo traço do Alex Ross, pela história em si, que mostra os personagens já bem mais velhos e com uma outra perspectiva, enfim, é muito interessante. E óbvio que as figuras saíram, foram bem legais mesmo. Eu acho que o Super-Homem e o Batman, sendo um pouco fanboy, mas o Super-Homem e o Batman são os grandes destaques para mim, mas o próprio Capitão Marvel, que agora é o Shazam, né, mas na época era Capitão Marvel, por mais que ele não tenha muita articulação, mas o traço ficou bem legal, é um personagem também bem importante na saga, então é uma série sensacional, assim, só com figuras top, mas o grande destaque para mim é esse Aquaman que está aqui. Essa escultura dele com barba, cabeludo, eu acho que até mais legal do que a figura clássica dele. Que é uma figura que traz dignidade ao personagem. Eu acho que ele fica mais legal do que aquela figura mais tradicional do Aquaman, e substitui, entre diversas coleções que já saíram do personagem, ele pode substituir numa boa, por mais que ele seja mais velho, seja de outro tempo, assim, ele perfeitamente se encaixa em qualquer coleção, então vale muito a pena. E a coleção Kingdom Come, alguns itens da coleção acabaram virando raridades, como por exemplo a figura do Gavião Negro, que na HQ acaba virando uma entidade, né? Foi uma das primeiras figuras a ficar rara. Mas de Kingdom Come a gente passa aqui a falar de Justice, ou Justiça, né? Como a gente conheceu no Brasil a HQ, que é uma coleção que perdura até hoje, assim, a gente pode falar que não perdeu valor. As peças, inclusive, continuam cada vez mais, né, inflacionadas. Foi uma coleção, na verdade, que ela começou em 2005, ela foi lançada de 2005 a 2008, então vieram 8 waves ou 8 séries dentro dessa coleção, cada uma, acho que, se não me engano, com 4 ou 5 figuras, com algumas variantes dentre elas. E é uma série que, como o Alexandre falou, hoje ainda é bem valorizada pelo grau de acabamento das figuras, porque a tendência, na verdade, dentre os fabricantes é a evolução. Eles vão cada vez melhorando mais a pintura, o material que é usado, mas essa a gente pode dar uma olhada no Super-Homem, por exemplo, que está aqui. Hoje, se for uma figura foi lançada em 2005, tem 10 anos a figura. Se a gente for olhar hoje os Super-Homens lançados, eles não perdem nada. E é claro que o traço do Alex Ross, acho que ele já deixa nesse nível, assim, mas enfim, é uma figura antiga que hoje estaria bem atual dentro de qualquer linha de colecionáveis. A gente tem alguns exemplos clássicos aqui, que é o próprio Coringa, que é um Coringa, que aqui a gente vê o próprio sorriso insano do Coringa, exatamente, muito bem representado nessa figura aqui, que depois ganhou uma variante, não sei se tu lembra, que ela saiu com a Arlequina num pack especial, isso, e a roupa roxa. Isso, a roupa roxa, né? Mas pra mim esse com roupa preta ainda acho que fica mais macabro, assim, fica mais legal. Realmente fica bem de acordo. Embora o Coringa não tenha aparecido muito na HQ, tá aí uma bela figura. Esse ainda falta na minha coleção. Mas vamos falar dos destaques, Rafael. O que tu realmente gosta, assim? Eu, pelo menos, acho um barato as garotas, né? Aqui a gente tem um exemplo da figura que ficou rara pra caramba, que foi exatamente uma das primeiras figuras a rarear na coleção, né? Olha, de destaque, como essa série durou 3 anos e lançaram bastante coisas, tem muita coisa boa, difícil conseguir um top 5, mas eu gosto muito da própria Batgirl, que não é uma personagem muito falada, mas ela ficou muito perfeita nessa configuração, na forma com que ela foi criada.
A variante, que eu acho que esse Super-Homem aqui é o variante da série 1, que ele tem um detalhe diferente, que os olhos são vermelhos, a expressão com mais raiva, muito bem feito. Que é uma peça exclusiva de Comic Con, esse Exatamente, exatamente. Com certeza estaria dentro de um top 5 dessa coleção. O próprio Coringa, que o Alexandre já comentou, é um sensacional. O Batman também está muito bem feito. Enfim, tem muita coisa boa nessa coleção. Outra coisa canário, porque tem um detalhe que a própria meia que ela usa é de tecido, e para figuras dessa escala é uma coisa muito difícil de se encontrar, misturando tecido, pelo menos, principalmente nessa época onde ela foi lançada, foi também em 2005, eu não me lembro qual foi o ano que essa figura especificamente foi lançada, mas é 2005 a 2008, e esse nível de detalhe para uma figura de 10 anos atrás, até hoje chama atenção. Então é uma figura que com certeza estaria dentro do top 5 dessa série. Pois é, eu lembro que eu comecei a colecionar Justice, porque eu também sou um grande fã da arte do Alex Ross, coleciono não só as HQs, mas como também os livros, né? Sim. Com as artes do cara, que eu a princípio ia montar só uma Liga da Justiça, mas aí eu comecei a ver as outras figuras das outras coleções, né? A própria Kingdom Come e a da Sociedade da Justiça, que a gente vai falar em seguida. Começou a me encantar, me apaixonar cada vez mais, e sabe como é que é colecionar, né, Rafael? Então... Eu também fui nessa linha. A primeira coisa que eu comprei não foi a original, saiu algum tempo atrás um box que vinha 4 personagens, que era o Batman, o Super-Homem, o Lanterna Verde, Hal Jordan, e a Mulher Maravilha. Imaginei que com esses 4 já iria ficar satisfeito, mas realmente, como o Alex Ross, para quem lê, para quem curte quadrinhos, é um negócio que encanta, o traço é impressionante. Dizem que ele usa os atores para se basear, para poder escrever, para poder os desenhar. amigos, o próprio pai, né? Isso. Então, assim, comecei com os 4, aí depois surgiu essas 2 séries, a Liga da Justiça América e o Kingdom Come, que tu consegue mesclar bem pela escala e o gráfico não, mas a escultura é muito parecida. Então tu consegue muito bem botar um Super-Homem da série Justice e o Capitão Marvel da Kingdom Come, por exemplo. E a Justice, por muito tempo, ela foi considerada como uma das melhores, se não a melhor, né, linha de figuras produzidas pela DC Direct. Tanto que há figuras dentro da linha Justice que é possível tu encaixar em outras coleções que não é necessariamente Justice. Por exemplo, uma que não está aqui agora é a do Homem-Borracha. Isso. Dando um salve aqui pro nosso amigo Ari Borracha, né? Que é uma figura bem interessante, porque ela vem com os acessórios, né? Isso. Não, tranquilamente dá para encaixar ela em outras séries, justamente pelos acessórios. Eu acho que, se não me engano, tem um braço que fica mais longo. Isso. Dá para mesclar legal. A DC Direct, agora a DC Collectibles, ela sempre teve essa escala de 7, tirando a DC Universe, que é 6. O resto é 7 polegadas, então tu consegue enquadrar legal. E as figuras têm a proporção ideal. Pois é, além da Justice, teve uma outra coleção que até ficou pouco conhecida do público, né? Que veio saiu pouco depois, assim, da Justice. Ela encerrou, e como a DC Direct produzia figuras em cima, né? Totalmente em cima do que estava sendo publicado em HQs, eles lançaram também, baseado no traço do Alex Ross, uma coleção chamada Sociedade da Justiça, né? Que é JSA. Pois é. Então, essas figuras dessa linha já trazem melhorias, né? Em todos os problemas, digamos, que a gente observou nas figuras tanto em Kingdom Come, que já acabou sendo melhorado com a linha Justice, né? A gente começou a ver melhorias realmente nessa coleção, que aqui está representado pelo nosso amigo Jay Garrick, né? Na verdade, essa série aqui, ela é um pouco, talvez, para os mais saudosistas, de alguns personagens mais antigos, mais clássicos, na figura dos Joyce Clooney, né? Esse é o Flash original, né? Então, eles são figuras mais antigas, mas o legal é de ver que, como nem tudo é perfeito, essas figuras da série Justice, muitas delas tiveram problema no joelho, que acabou que a gente teve que colar alguns, era difícil ficar em pé. Enfim, essa série já trouxe uma evolução nessa linha, continuou com esse mesmo acabamento da escultura do rosto, enfim, que é bem legal, mas o joelho já foi corrigido pelo menos, porque ele teve vários, dependendo da posição que tu deixa a figura, depois de um tempo o joelho vai cedendo e a articulação acaba estragando. Eles consertaram algumas coisas, por exemplo, os joelhos mesmo, como o Rafael falou, a escultura, eles conseguiram achar aí um binômio melhor de escultura e articulação nessas figuras, né? Tem um outro exemplo que não está aqui, que é o Superman Kingdom Come, que eles refizeram, né? Que
tem uma versão do Superman na Kingdom Come original, mas eles relançaram porque o Superman é peça importante nesse outro arco da Sociedade da Justiça, né? Mas é a evolução das figuras. Né? Eles conseguiram, nesse Super-Homem especificamente, comparando os dois, é impressionante, porque o do Kingdom Come a gente já achava que era algo assim, nível de perfeição absurda. Eles conseguiram fazer um negócio melhor, com um nível de articulação, acho que não ideal, assim. O personagem ficou mais forte. O antigo tinha um probleminha, pelo menos ao meu ver, no pescoço, ficava muito evidente aquela articulação do pescoço, não gostava muito, e esse novo, eles conseguiram melhorar muito e dá pra substituir um pelo outro, por exemplo. Agora falando das 3 linhas, cara, eu pelo menos assim, Injustice, eu senti falta de alguns personagens que a gente viu na HQ, que eu acho que a coleção acabou devendo. Eles lançaram alguns personagens meio que, por exemplo, o próprio John Stewart, né? A gente já tinha a figura ali do Hal Jordan. Então, na própria vilania da HQ, por exemplo, eu senti falta do Metalo, né? Foi sugestão, até lembrança do Márcio Cabreira aqui, e do Dr. Silvana, ou Silvana, como se fala, e o Charada, né? Que é uma figura aí até bem expressiva lá na HQ. Não, com certeza. Além desses, podiam ter tido mais variantes, por exemplo, dessas 8 séries que saíram, só tivemos, se não me engano, só 2 variantes. Foi esse Super-Homem e foi um marciano com translúcido, assim. Poderia ter tido um Bruce Wayne, por exemplo. Imagina um Bruce Wayne nessa escultura, com esse acabamento, um próprio Clark Kent diferente, acho que seria legal. Acho que poderiam ter tido mais variantes dentro das séries, além desses personagens que tu citou que faltaram, realmente faltaram. Muito bem. Bom, para fechar, a gente vai falar das estátuas, né? Que a gente tem 2 exemplos aqui de estátuas aí lançadas baseadas na arte do Alex Ross, né? Aquela ali muito clássica, inclusive tem uma arte do Alex Ross que representa esse momento. De uma edição de 98, que para mim esse aqui é o Super-Homem mais clássico que pode ter, que foi criado pelo Alex Ross, na verdade. E essa é uma estátua limitada, acho que se não me engano são 5.000 edições, eu não me recordo quando é que ela foi lançada, mas tanto essa quanto o Batman que está ali, também baseado na arte do Alex Ross e vale a pena a gente colocar porque realmente está muito legal. Pintura, acabamento, escultura, tá nota 10. Muito bem, essa foi a nossa edição especial sobre Alex Ross e contamos com vocês naquele comentário, naquele compartilhar e nos vemos na próxima edição. É isso aí, valeu! Valeu!